por essa rica oportunidade de estarmos na sua casa para aprendermos a sua palavra na escola bíblica dominical. Hoje é dia de eleição, mas os irmãos têm bastante hora aí para votar. E quase todas as igrejas estão fazendo o EBD hoje, eu fiz essa consulta, né? E algumas estão fazendo até ceia também hoje, né? Então nós vamos funcionar. E já tem um bom número aqui na escola dominical. Vamos terminar os minutinhos mais cedo, né? E depois nós vamos fazer uma oração para que Deus abençoe nosso município, abençoe nosso estado, abençoe nossa nação. Glória a Deus, junto com as classes já reunidas. Então, nós estamos começando hoje o quarto trimestre de 2024. E a lição de adultos fala sobre as promessas de Deus. O nosso irmão superintendente da escola dominical, evangelista Gustavo, está com revistas ali, orientando os irmãos para que possam pegar lá. Comentou um excelente comentarista, pastor Linaldo Renovato. O tema esse é o tema, as promessas de Deus. Confie e viva as bênçãos do Senhor, porque fiel é o que prometeu. Quem crê nisso? Amém. Lição 1, 6 de outubro. As promessas de Deus. Texto áureo. E disse-me o Senhor: viste bem, porque eu velo sobre a minha palavra para cumpri-la. Deus faz suas promessas para que experimentemos um relacionamento mais próximo dele. Leitura bíblica em classe está no livro do profeta Isaías, capítulo 55, do versículo 6 até o versículo 13. Irmãos, quando você vem de manhã na igreja, na escola dominical, ela é importante sob o prisma do aprendizado, né? De aprender a palavra, de estudar a revista, é importante isso. E ela é também importante sob o ponto de vista do culto matutino. Então, o crente é alimentado quando vem domingo à casa do Senhor, seja na escola dominical e culto matutino, seja à noite no culto noturno, né? Chamado culto público. É bom o crente dedicar o seu domingo à casa do Senhor. Vamos fazer então, vamos ler a Bíblia. Só lermos a Bíblia juntos. Eu sei que você tem a sua leitura pessoal, devocional. Eu sei que você tem também o seu culto de família. Mas os santos se reunirem, como diz o Novo Testamento, e orar juntos e ler a Bíblia juntos, foi uma ordenança de Jesus, né? Então, é importante dar isso até como introdução. Uma das causas do esfriamento do crente, o que vai gerar esfriamento da igreja em um determinado país, é justamente a relativização da reunião dos santos e do domingo. Não é que na Nova Aliança um dia é mais santo que o outro, mas na história da igreja, a igreja se reunia no primeiro dia da semana, no dia da ressurreição de Cristo, para evangelizar, para estudar a palavra. A gente tem registro disso nas cartas aos Hebreus, nas cartas de Paulo. A igreja se reunia no primeiro dia da semana, né? Para fazer a ceia, para distribuir os alimentos. Já tem estudo aqui, vários versículos que contam esse registro histórico.
no cano do Novo Testamento e na própria história da igreja, que a igreja se reunia. A gente não faz do domingo o sábado dos judeus, mas é histórico a igreja se reunir no domingo. É bom o santo se reunir no domingo. Então, aceite como quiser, mas como pastor dessa igreja, eu continuo acreditando que domingo é o dia do Senhor. A sua feira tem que ser antes da escola dominical. Na escola dominical não. Ou depois. Na hora da escola dominical não. A menos que seja uma coisa de motivo muito forte. Eu não sou religioso, vou domingo quando dá. Não, você está faltando se converter. Crente no domingo vai para a escola dominical e ponto. Crente vai no culto à noite e ponto. A menos que seja uma coisa mesmo que, né? Existem motivos que não dão, claro. Né? Fora aqueles atribulados que gostam de fazer a festa no domingo à noite, né? Para provar a nossa fé da família. Então, tá certo, irmãos? Então hoje é o dia do Senhor. Amém. Nós estamos no lugar certo, fazendo a coisa certa. Sim, domingo é dia para crente vir sim. Eu sempre digo assim e vou pregar assim. Amém? Glória a Deus. Isaías 55, vamos ler juntos? Vamos ler aqui, já estamos lendo domingo. Lê o texto sagrado. Isaías capítulo 55, do 6 ao 13. Buscai ao Senhor enquanto se pode achar, invocai-o enquanto está perto. Deixe o ímpio o seu caminho, e o homem maligno os seus pensamentos. Se converta ao Senhor, que se compadecerá dele. Torne para o nosso Deus, porque grandioso é em perdoar. Porque os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, nem os vossos caminhos, os meus caminhos, diz o Senhor. Porque assim como os céus são mais altos do que a terra, assim são os meus caminhos mais altos do que os vossos caminhos, e os meus pensamentos mais altos do que os vossos pensamentos. Porque assim como descem a chuva e a neve dos céus e para lá não tornam, mas regam a terra e a fazem produzir e brotar e dar sementes ao semeador e pão ao que come, assim será a palavra que sair da minha boca. Ela não voltará para mim vazia, antes fará o que me apraz e prosperará naquilo para que a enviei. Porque com alegria saireis e em paz sereis guiados. Os montes e os outeiros exclamarão de prazer perante a vossa face, e todas as árvores do campo baterão palmas. Em lugar de espinheiro crescerá a faia, e em lugar da sarça crescerá a murta. Isso será para o Senhor por nome, por sinal eterno que nunca se apagará. Glória a Deus. Glória a Deus. Vale lembrar o livro do profeta Isaías, é um livro messiânico que aponta para o Messias como resgatador de Israel e salvador de toda a humanidade. Então existem versículos aqui que se aplicam à salvação de todos os povos, de todas as nações, por meio do seu Messias, ou por meio do seu ungido. É uma expressão que é usada no profeta Isaías, ungido do Senhor. Mas há expressões que se aplicam a Israel, aliança eterna com Israel. Então esses dois princípios estão presentes no livro do profeta Isaías. Por isso que o cristão jamais será contra Israel. Ser a favor não significa concordar com tudo. O pai, quando ama um filho, não concorda com tudo. Quando faz o errado, diz: foi errado. Mas ser contra a existência de Israel, ser contra Israel na sua terra, essa pessoa não tem discernimento da Bíblia.
ou colocar como sua liderança alguém que sabe que é contra Israel, né? A pessoa tem discernimento espiritual. Então, irmãos, eu acabei de ler aqui textos em que Deus fala de aliança eterna com Israel, com o seu povo, e a palavra não volta para ele vazia, né? Não adianta o teólogo forçar a barra dizendo que é só igreja, e tem texto ali que é claramente Israel, é claramente descendente de Abraão, Isaac e Jacó. Aí a geração da década de 60, 70, início de 80, que conseguia pegar aulas ainda de Lawrence Olson, né? E Antônio Gilberto, pastor Lelê pegou essa turma toda, não é? Garotinho. O livro O Plano Divino através dos Séculos, um dos livros que mais influenciou a teologia assembleana, fala sobre as 7 dispensações e fala da dispensação israelita, a aliança de Deus com Israel, né? O crente que lê essas coisas, estuda essas coisas, não vai ter margem de dúvida quanto a essa questão de que crente jamais vai se aliar com movimentos ou forças ou estados que queiram a expulsão de Israel de sua terra, e pior, a destruição de Israel, a eliminação de Israel, além de ser crime isso, né? Mas eu estou falando óbvio, mas eu estou falando óbvio porque o que não era para ser óbvio está acontecendo, e o pastor tem que ter patinho. Eu falo, cuidado, né? Não, eu falo, não estou falando nem como cidadão, porque cidadão eu posso, estou falando como pastor mesmo, pastor, né? Então, irmãos, você vê aqui a aliança de Deus com Israel, né? Bom, a lição de hoje está bem dividida. O primeiro tópico é um convite de Deus. O segundo, as promessas e seus fundamentos, tipos e propósitos de promessas, né? O tópico 1, quando diz um convite de Deus, ele está explorando o texto, ele explora o livro do profeta Isaías, no capítulo 55, né? No tópico 2, a promessa e seus fundamentos, ele apela para os atributos de Deus, né? E ele usa uma expressão que eu gosto muito de usar. O pastor Renovato que usa uma expressão que é a minha preferida. Ele divide atributos em incomunicáveis e comunicáveis. Eu sempre gostei dessa definição, né? Tem outros livros que põem atributos naturais, atributos morais, né? Absolutos, relativos, né? Mas todos eles estão certos, mas eu sempre tive um apreço maior na divisão entre atributos incomunicáveis e atributos comunicáveis. E quem leu a revista viu que ele vai por esse caminho, os atributos incomunicáveis e atributos comunicáveis. E no terceiro tópico, né, tipos e propósitos de promessa. Ele faz uma divisão ali para mim que resume tudo: as promessas incondicionais e as promessas condicionais. Então ele está apresentando a revista, né? Apresentando aquilo que será estudado. Claro, sempre tem alguma coisa para a gente acrescentar na aula, não dá para botar tudo em revista, né? É bom a gente colocar. Não significa também que a gente vai sempre concordar com tudo que está na revista. Que é isso, pastor? A revista já falhou uma vez. É difícil, mas já. Né? Que não falha é isso aqui, ó. Amém, irmão? Concorda? Não falha é isso aqui. Cano não é aqui. O cano não é aqui, é texto sagrado. Agora, eu posso te garantir uma coisa: peneirando, ainda a revista mais segura de todas as denominações é nossa. E digo mais, de mim mesmo.
Não só a nível, né, de todas as denominações, mas de assembleia, não desfazendo de outras convenções, mas a revista da CPAD, da Convenção Geral, para mim é a mais segura teologicamente. A revista nossa da CPAD, que é a mais antiga, né? Então, eu digo mesmo, ela tem uma segurança doutrinária muito grande, segurança teológica muito grande, né? Mas o cano está aqui. O cano está aqui, tá bom? Então, irmãos, com o convite de Deus, aí ele explora Isaías, né? Deus faz um convite. Vamos à leitura bíblica em classe. Buscai ao Senhor enquanto se pode achar, invocai-o enquanto está perto. Então, aqui evoca o princípio de que Deus pode ser buscado e Ele não está longe. Buscai ao Senhor enquanto se pode achar, invocai-o enquanto está perto. Mas também nos mostra que vai ter um dia que Ele não estará mais perto. Buscai. Outra coisa, Jesus falou: pedi e dá-se-vos-á, buscai e batei e é um princípio, né? Pois todo que busca acha. É isso aí, por aí. Certo? Então, irmãos, temos que fazer a nossa parte. Nós temos que buscar. Quer receber, mas não busca? O próprio Deus diz: buscar. Isso serve aqui para o princípio de buscar ao Senhor, mas também qualquer coisa, né? Quer achar alguma coisa? Procure, busque, faça a sua parte. Deus não vai fazer aquilo que nós temos que fazer. Quer achar um emprego? Fazer o quê? Buscar. Quer passar no concurso? Você acha que o anjo vai falar: eis meu servo, contempla a letra C? Eu vou fazer a prova, vou fazer a campanha no monte. Mas parece que engraçado, mas tem gente que faz isso, sabia? Não, né? Eu sou o servo do Senhor, Deus vai honrar, sou filho do rei, sacerdócio real, nação santa, Deus vai honrar os seus servos. Aí o ímpio, oi? Aí o ímpio, o filho do capeta, que não aceitou Jesus, estudou, e o servo do Senhor, filho do rei, não estudou. Quem que é justo passar? Quem estudou, a menos que Deus tenha um propósito soberano, mas não faz de exceção regra, né? Aí o servo do Senhor não estudou, ficou semana toda no monte, jejum, oração, e o outro lá estudando. É justo que passe quem estudou, né? É um princípio. Então, irmãos, buscai ao Senhor. Então, tem relacionamento com Deus? Tem intimidade com o Senhor? Busca o Senhor, vai encontrar. Eu vejo muita gente falando comigo que não tem uma experiência com Deus. Deixa eu ver esse gabinete. Deus tinha que se revelar. Aí, em 5 minutos de conversa, você percebe que a pessoa não ora, não lê a Bíblia, não tem propósito com o Senhor, não vem ao culto para ouvir a palavra.
não vem a culto de ensino, não vem à escola dominical e quer reclamar de Deus. Aí não faz o básico. Não faz o básico. Até as provações que a gente passa, elas são usadas para a experiência com o Senhor. Se eu fizesse uma pergunta, você já teve uma experiência? Não fala por emoção não, por favor. Fala com convicção. Você já teve alguma experiência real de Deus contigo, de Deus existe? Glória a Deus, aleluia. Verdadeira? Estou dizendo que o anjo apareceu, o anjo pode aparecer. Se tiver propósito, ele aparece. Mas eu não preciso que ele apareça para acreditar que anjo existe. Eu não preciso ouvir uma voz literalmente, Cláudio. Essa eu ouvia quando meu pai me acordava para a aula. Era tenebroso. Quando meu pai chamava os filhos para ir para a escola dominical, os homens dormiam no beliche, a Lídia menorzinha tinha o beliche da cama dela, depois ela teve o quartinho dela lá, né? Mas era torturante. Ele começava do mais velho, eu sabia que ia ser o 03. O meu pai não operava a voz, mas era uma tortura pior. Carlos Jefferson, escola dominical. Esse Carlos Jefferson, a voz grave, já me acordava. Ainda falta o Marquinhos, ainda tem alguns segundos. Carlos Jefferson, escola dominical. Mas 7 vezes sem operar. Já são vida. Carlos Jefferson, escola dominical. Aí, Marcos Elicias, escola dominical. Para o próximo vai ser Cláudio César. Interessante falar do nome sobre o nome. Aí chega o Cláudio César, escola dominical. Né? Então, irmãos, nós temos que buscar. Aqui é um convite à salvação, mais do que um convite ao retorno de Israel, mas um convite que é usado para toda a humanidade. Buscai ao Senhor enquanto se pode achar, invocai-o enquanto está perto, porque vai haver um dia em que ele não estará mais perto. Não sob o aspecto de vista da sua onipresença, onisciência e onipotência, mas sob o ponto de vista da soteriologia, da salvação, da mão estendida para salvar. É para isso há um tempo do arrependimento, e é para hoje. E o tempo do arrependimento é hoje, porque nós não sabemos o dia de amanhã. Por isso que o versículo 7 diz: deixe o ímpio o seu caminho, e o homem maligno os seus pensamentos, e se converta ao Senhor, e se compadecerá dele. Torne para o nosso Deus, porque é grandioso em perdoar. Você crê nisso? Glória a Deus. Isso é maravilhoso. Aí ele diz: é preciso buscar ao Senhor. Tópico 2, né? É subtópico 2. No versículo 6 do capítulo 55 aparece o seguinte imperativo: buscai ao Senhor enquanto se pode achar, invocai enquanto está perto. Aqui somos instados pela palavra de Deus a buscar ao Senhor, por meio da oração, de um relacionamento sincero, a fim de alcançarmos uma resposta dele. Glória a Deus. Depois ele fala: é preciso se arrepender. Subtópico 3: na busca sincera a Deus, devemos nos converter ao Senhor de todo o coração, pois Ele é poderoso em perdoar. Quando o arrependimento impulsionado pelo Senhor acontece, de fato, em nosso coração, percebemos o quanto o pensamento do Senhor, os pensamentos do Senhor são maiores do que o nosso, e seus caminhos mais altos que os nossos. Isso é verdade em tudo, porque Deus é justo em julgar, em punir como juiz, mas Ele é misericordioso para perdoar. E esquece, porque diz aqui o texto, né, que se compadecerá. Torne para o nosso Deus, porque é grandioso em perdoar. O que é grandioso em perdoar? Deus perdoa mesmo.
sua misericórdia. Nós somos imperfeitos em tudo. Nós somos imperfeitos no nosso juízo, nossa justiça é trapo diante de Deus. A Bíblia que diz, trapo. Nós somos imperfeitos no nosso juízo e mais imperfeitos ainda no nosso perdão. Então aqui você tem uma comparação de Deus e do homem. Você tem uma comparação do absoluto e do relativo, daquele que tem os atributos incomunicáveis, daquele que é falho. Embora perdão seja um atributo incomunicável, mas eu sempre dou, quando eu falava isso em doutrina de Deus, teologia própria, que os atributos incomunicáveis só Deus os tem, ser humano jamais terá. Onisciência, onipresença, onipotência, imutabilidade, eternidade, só Deus tem. Atributo incomunicável só serve para uma coisa, serve no sentido de que é maravilhoso para nós, é para nós contemplarmos a Deus e adorarmos. Tu és eterno, amém? Imutável, tremendo, tu és Deus. Os atributos incomunicáveis, eles diferenciam a criatura do Criador. Foi o grande erro do diabo, achar que poderia chegar lá. Não, existe uma eternidade de distância, e a distância é incomunicável, só Deus tem. Só Ele é Deus. Mas mesmo nos atributos comunicáveis, Deus nos tem de forma perfeita. Nós temos de forma crescente. Entenderam? Atributo incomunicável nós jamais teremos. Agora, atributos comunicáveis, falei certo, atributo incomunicável nós jamais teremos. Mas atributos comunicáveis, mesmo assim, Deus já os tem de forma plena, perfeita, completa. Nós podemos ter, mas nós temos de forma... O que são atributos comunicáveis? Bondade, amor, atributos comunicáveis. Por isso que até nos atributos comunicáveis Deus é pleno, nós somos imperfeitos. Por que eu estou dizendo isso aqui? Porque o tópico da revista fala: é preciso se arrepender, e o Senhor perdoa. Os pensamentos dele são mais altos que os nossos. Só que às vezes, e muitas vezes, nós não perdoamos, ou dizemos que perdoamos da boca para fora. Não perdoamos o irmão, não estendemos a mão para o irmão. A igreja resgata uma pessoa espiritualmente. A igreja exerce o seu papel de correção. A igreja exerceu o papel de correção. Já fez, restaurou, está na comunhão. Era para o crente estar alegre, era para a igreja estar toda alegre. O que passou já foi. Dos teus pecados não me lembro mais. Aí fica crente com ranço, como se o pastor não tivesse mais que dar oportunidade. A pessoa servir ao Senhor, trabalhar, vai ler Bíblia direito. É verdade. Deus nem lembra mais e o crente fica lá. Parece que tem prazer de ver a pessoa não crescer espiritualmente. Igreja é lugar de crescimento. Igreja é lugar de perdão. Amém, amados? Senão não somos mais igreja. Viu como é importante a escola dominical? O culto de ensino? A igreja jamais vai ser conivente com o pecado, mas aplicou a correção, cercou, recuperou. Irmãos, a função da igreja é recuperar. Se recuperou, o propósito foi cumprido, concorda? Sim ou não? Não é para a igreja estar feliz, exubilante, glorificando ao Senhor? Esse é o papel da igreja, irmãos. Pelo amor de Deus. Então a igreja tem que ter esse discernimento espiritual. Deus é grandioso em perdoar. Deus é grandioso em... e outra coisa, você não é melhor que teu irmão não, filhão. Cláudio, desce, sai desse pedestal, Estava brincando ontem com o Robson, que ele, Deus abençoe, ele recuperado a amiga dessa, machucou o pé, estava de chinelo.
e no pé esquerdo. Ele está na visão, irmão. E no pé esquerdo. Então, eu acho lindo isso aqui. Deus é misericordioso, é o convite de Deus. E nós temos que ter essa visão de Deus. As promessas e seus fundamentos. Glória a Deus. Aí ele fala, a palavra promessa está presente ao longo de toda a Bíblia, no Antigo Testamento, embora a palavra não esteja registrada claramente, pode ser constatada pelo que o Senhor promete a Abraão, Isaque e a Jacó. Sim. No Novo Testamento é dominante a mensagem de que as promessas do Antigo foram cumpridas na Nova Aliança. Claro, e a principal delas é a vinda do Salvador. Se você chega, por exemplo, quando tivesse ali, tá? Faltam 3 para as 10, está dentro. Então, irmãos, por exemplo, a maior de todas as promessas está em Gênesis 3,15, o Salvador da humanidade. Então, você tem a promessa do descendente da mulher que esmagaria. Não é a mulher que esmagaria, é o descendente, que é o versículo certo. Respeitamos todas as linhas de pensamento, mas tem uma linha do cristianismo que interpreta errado, acaba idolatrando. O texto diz que o descendente que esmagaria, não a mulher. Foi o descendente que esmagou. E o descendente é Jesus Cristo. Glória a Deus, irmão. Para nós aqui, quem esmagou a cabeça foi Jesus Cristo. Glória a Deus. Ele esmagou. A mulher foi uma serva do Senhor. E Deus usou para honrar. Porque se o diabo usou a mulher como canal de entrada, a culpa foi igual para os dois. E a responsabilidade maior era do homem. Mas o canal, primeiro foi a mulher, certo? Ela entrou. E Deus, para honrar a mulher, fez dela o canal de saída. Que lindo, né? Deus é poderoso para fazer isso. Aquilo que o diabo tenta usar para diminuir, aleluia, para acovardar, para dizer que já está derrotado, para humilhar. Deus é poderoso para pegar aquele canal e transformar, glorificar o seu nome e exaltar para a glória dele. Eu creio nisso, irmão. Deus é poderoso para isso. O canal que o diabo usou como entrada, o Senhor honrou a mulher e usou como canal de saída. Primeira promessa, Gênesis 3,15. Para que cumprisse Gênesis 3,15, apareceu Gênesis 12. Deus não mandaria o Salvador da humanidade de qualquer povo, qualquer nação politeísta ou pagã. Deus levanta Abraão. Deus faz promessas a Abraão que o seu descendente, pelo seu descendente, todas as nações da terra serão abençoadas. Em ti serão benditas, ou na tua semente, todas as famílias da terra. Sabe quando isso se cumpriu? Ao pé da letra, Evangelho de Mateus. A gente vai estudar uma lição só disso. Evangelho de Mateus. Que maravilha. Livro, capítulo 1, versículo 1. Livro da genealogia de Jesus Cristo, filho de Davi, filho de Abraão. Quando Mateus escreve filho de Abraão, quer dizer, na tua descendência todas as famílias da terra serão abençoadas. Olha que promessa. Você é abençoado hoje? Milênios atrás, Deus falou para o homem: pelo descendente dele todas as nações seriam abençoadas. Essa promessa foi cumprida. Eu sou abençoado por causa do descendente de Abraão. Quem é abençoado aí? Por causa do descendente de Abraão. Aleluia! Que coisa maravilhosa. E Deus fez promessa ao povo: abençoarei os que te abençoarem, amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. E Deus repetiu essa promessa para Isaac, né? E Deus, ou seja, não seria Ismael, seria Isaac. E Deus repetiu essa promessa para Jacó, ou seja, não seria Esaú, seria Jacó. Então essa foi a linhagem de Deus: Abraão, Ismael, Isaac. Mas a promessa está aqui. Deus abençoou Ismael, filho de Abraão. Essa promessa soteriológica, a promessa do povo.
Esaú, Jacó, transformado em Israel. E a promessa continuou. Abençoou os 12 filhos, seus descendentes, levantou a nação. Isaías 43:10, vós sois minhas testemunhas, diz o Senhor, falando para Israel. Deus abençoou Israel. Louvado seja o nome precioso do Senhor. Então, irmãos, esses são os fundamentos da promessa do Senhor. Aí, então você tem Gênesis 3, Gênesis 12, né? Fundamento da promessa do Senhor. Aí eu sempre falo que Gênesis 12 existiu por causa de Gênesis 3, e não Gênesis 3 por causa de Gênesis 12. Importante nós entendermos isso aí. É legal? Então, e por último aqui, aí ele fala que Deus é infalível, é a questão do atributo incomunicável, né? Como vimos na leitura bíblica em classe, Isaías 55, o Deus Todo-Poderoso não falha em suas promessas. Se pudermos até terminar a nossa aula hoje cantando o hino dos mais lindos da harpa. Acho que quase todos eles eu falo que é um dos mais lindos, né? Você sempre repito essa frase. Esse é um dos mais lindos, eu vou botar esse dos mais lindos, né? Mas é verdade. De Deus muito firmes são as promessas, falhando tudo, não falha. Eita, se das estrelas o brilho cessa, mas as promessas brilharão. Quem já não sentiu a presença do Senhor por si uma vez? Eu já senti. Um dia difícil, em que parece que as promessas não vão se cumprir. Teve um dia à noite que eu lembrei sim, eu olhei para a estrela. Meu Deus, Abraão passou por isso, um dia difícil a sua vida. Parece que não vai se cumprir mais o plano de Deus. Abraão, olha para o céu. Olha as estrelas, você pode contar. Aleluia. Assim será a sua descendência, Abraão. Você pode contar. Se Abraão soubesse, ele cantaria. De Deus muito firme são as promessas, falhando tudo, não falharão. Mesmo que não brilhe, se das estrelas o brilho cessa, olha, mas as promessas brilharão. Oh Deus, ainda que o brilho das estrelas não apareça, as promessas continuarão brilhando. Aleluia. E aquilo que ele prometeu, ele vai cumprir. Porque fiel é o que prometeu. Você crê nisso? Fala para o seu irmão, diga: fiel é o que prometeu. Fiel é o que prometeu. Aleluia. Aleluia. Deus é fiel. Deus é fiel. É o hino para a gente ir cantando quando for para casa. De Deus muito firmes são as promessas. Quer mais? Mais firmes que a montanhas são quando o socorro, oh glória, terrestre, aleluia, os dias
é maravilhoso. Essa afirmação está fundamentada em seus próprios atributos incomunicáveis. Isto é, servimos a um Deus onipotente, onisciente e onipresente, com atributos incomunicáveis. Nos referimos aos atributos que o ser humano não tem. Ele explica, né? Aí diz assim, o próprio profeta constata essa verdade, dizendo: ainda antes que houvesse dia, eu sou. Olha só o tempo, né? Antes que houvesse, eu sou. Eu sou eterno. Isso é lindo. E ninguém há que possa escapar das minhas mãos. Operando eu ou agindo eu, quem impedirá? Ninguém. Glória a Deus. E Ele vela pela sua palavra. Glória a Deus. Aleluia. O que vês uma vara de amendoeira, viste bem que eu velo. Aquele trocadilho, né? Choquete, né? A vara e velar. Aquele trocadilho da palavra hebraica para dizer: eu velo sobre a minha promessa. Eu velo sobre a minha palavra. Sabe o que é isso, irmãos? Deus vela sobre a palavra dele para cumprir. Isso é maravilhoso. Jesus disse: passarão os céus e a terra, mas as minhas palavras jamais passarão. Eu creio nessa verdade. Graças a Deus. Como é bom estarmos aqui essa manhã para lembrarmos isso. Fidelidade das promessas de Deus. Aleluia. Tipo de promessa: incondicional e condicional. Eu encerro a aula aqui. Incondicionais. As promessas incondicionais são as que independem das circunstâncias de tempo ou de atitude do destinatário. Por exemplo, a promessa do nascimento de Jesus, proveniente de uma virgem, o local do nascimento, Deus falou e pronto, são incondicionais, né? Deus as decretou, né? Promessa da ressurreição dos salvos, promessa do arrebatamento da igreja, vai acontecer, as pessoas acreditando ou não, essas coisas vão acontecer. Vai haver um dia, não sei onde vão estar, onde você vai estar, mas todos nós ao mesmo tempo vamos ouvir o soar da trombeta. Aleluia. Eu não sei se o evangelista Davi está lá nas suas demandas, lá no seu trabalho, com aquelas responsabilidades todas, e no meio daquilo tudo toca a trombeta. Não sei se a professora vai estar na sua sala de aula, ou os jovens na sua classe de estudo, ou se nós estaremos aqui num culto como esse, se vai ser dia em Israel ou noite aqui, eu não sei, mas eu sei que a trombeta vai soar. Por quê? Porque Paulo falou o soar da última trombeta. Aleluia. E a Bíblia diz que os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Nós gostaríamos de viver 200 anos, 300 anos, mas o pecado trouxe a morte, uma consequência, a morte física. Nós estamos em perigo. Glória a Deus. Pessoas que amamos, nós as perdemos, mas o crente não se desespera, jamais. Aleluia. Porque tem uma promessa, tem parte com Cristo. Nos últimos segundos da vida tem a promessa: um dia esse povo será ressuscitado. E para nós que estamos vivos, um dia esse corpo será transformado num corpo de glória. Você crê nisso mesmo? Crê. A nossa fé são as promessas incondicionais. As promessas condicionais, diferentemente das promessas incondicionais, as condicionais dependem das circunstâncias do tempo e da atitude humana para se cumprir ou não. Ao longo da Bíblia encontramos muitas promessas condicionais ligadas à saúde plena do povo judeu, à própria entrada do povo judeu na terra prometida, não é isso? Variadas promessas condicionais à obediência do povo. Eu preguei domingo, foi domingo que eu preguei? Eis que propõe diante de ti a vida ou a morte, a bênção ou... Aí, lembra que eu falei? Propõe, sugere e diz como.
propõe vida ou morte, sugere, escolhe a vida. Ou seja, é uma promessa condicional. Função de hoje. E a corrigida ele diz: eis que propõe diante de ti a vida ou a morte, a bênção ou a maldição. É sugestão, escolhe a vida, para que vivas tu e a tua descendência. Aí no outro versículo ele diz o como. São promessas condicionais. Aí Deus me ama, mas existem promessas condicionais que só vão se cumprir na minha vida mediante obediência, não é? Deus me ama, Ele é fiel a mim, mas Ele vela pela sua palavra. A pessoa está numa situação irregular, né? Deus vai dar bênção no caminho todo torto? Não. Isso é ruim para a pessoa e ruim para os outros, não é, irmãos? Não é verdade? Deus vai liberar a bênção para a sua vida toda torta. Sabe o que tem que acertar? Colocar o pulo. Vai ficar tudo assim. Eu acho hoje todo tipo de gosto. Você fica preocupado, né? Com algumas promessas que se fazem, verdadeiros jargões sem base. Abençoa todo tipo de relacionamento, abençoa tudo. E a gente peneira aqui, aí acha que está sendo, não. Aqui, ó. Pode rolar, não. Vai liberar bênçãos debaixo daquilo que não está debaixo da bênção de Deus, irmão. Como é que pode isso? Né? Não, acerta o prumo. Vamos lá, coloca aqui, ó. Aí sim, agora está debaixo da bênção. Aí o Senhor derrama a bênção. É um lugar assim. Assim que é a palavra de Deus para mim. Então essas são as bênçãos, né? As promessas condicionais, né? Importante nós atentarmos para isso. Então existem as promessas incondicionais e as promessas condicionais, e elas não dependem das variações das leis humanas. Não, tem coisa que a Bíblia ela determina e acabou. Se a gente for pelas variações das leis humanas, a gente vai se dar mal. Não, a lei humana diz isso, tá, até esse ponto aqui, mas a Bíblia diz isso aí, não. Fica comigo. Não vou misturar as coisas. E pastores sérios, homens de Deus, têm se posicionado assim. Não, mas a Bíblia diz isso aqui. O conceito de família é esse. O conceito de casamento é esse. Casamento é isso. É o que a Bíblia diz. É o que a palavra do Senhor orienta. E é o que nós devemos seguir. Glória a Deus. Então, meus irmãos, esse é o resumo. Eu resumi a revista aqui da sua lição, as promessas incondicionais e as promessas condicionais. Meu desejo, porque isso edificou a minha vida, porque eu preciso, é que nós saímos daqui crendo que as promessas de Deus continuam brilhando, elas jamais apagarão. Nos apeguemos a isso. Você tem ainda 12 abençoadas lições para aprender a palavra do Senhor. Não falte a escola dominical, porque é uma bênção para a sua vida. Eu me dou satisfeito, vai dar 10 e 17, é dentro, né, mesmo do horário. Vamos cantar então, enquanto vai tocar, eu já encerro aqui com esse hino. Vamos ficar de pé e cantar esse hino? Glória a Deus. Qual o número dele? 459. Vamos cantar todos juntos? Está em que tom aí, Mariana? Sol, põe um lá maior. Glória a Deus, se não é mim, vamos cantar. De Deus muito firmes são as promessas, as firmes que as montanhas são, quando soprou terrestre cessa, os
promessas continuam. Aleluia! As promessas continuam. Aleluia! Deus nos abençoe em nome de Jesus. A igreja pode tomar assento. Nosso querido irmão de Cristo está.